Muita satisfação que eu venho aqui, né? Hoje está gravando a nossa primeira aula desde que essa pandemia começou. Apesar de que a maioria de vocês nós já estávamos tendo aulas particulares todos os dias à medida que vocês faziam os módulos, eu resolvi estar gravando essas aulas aqui para que vocês que não possam estar participando das aulas online, dos grupos, você possa ainda, né, estar revendo todo o conteúdo que foi repassado, ok? Então esse aqui é um trecho daquele módulo 1 do primeiro texto sobre Jackie Hannaford, ok? Então eu vou começar aqui, eu não vou traduzir da mesma forma que está traduzido no texto, por quê? Porque a tradução ela depende muito do tradutor. As palavras não precisam ser a mesma, desde que o sentido seja o mesmo. Muita coisa se perde na tradução. Então é por isso que teólogos, quando eles vão ler a Bíblia, vão interpretar a Bíblia, muitas das vezes eles vão ter um conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, porque a Bíblia também foi traduzida, ok? Então eu separei esse espaço aqui, onde esse espaço eu vou fazer explicações sobre o que está acontecendo, a dinâmica desse texto, e como consequência nós vamos revisar muitos conteúdos que já foram tratados no início da aula. Então eu vou lendo, esse aqui, lembrando, é o módulo 1, Jackie Hannaford, acho que ele está na terceira pasta, Jackie Hannaford 1, e aí quando eu pausar, eu vou dar para você também o tempo para você repetir na sua casa e praticar. Você tem que praticar, você tem que fazer do inglês algo diário na sua vida, caso contrário, o seu resultado não vai ser satisfatório, tá bom? Então, bora começar. There was once. Havia ou existia, there was, tá bom? Once é como se fosse era uma vez, existia uma vez. Quando nós falamos daquelas historinhas da Disney, né? Era uma vez, em inglês vai estar once upon a time. Então a historinha lá da Rapunzel, da Branca de Neve e etc. Once upon a time. Era uma vez. Ok? Once. Uma vez. Tem uma regrinha, né, que fala uma vez, once. Duas vezes, twice. E a partir de 3, 4, 5, 6 vezes, nós colocamos times, ok? Então, 3 vezes, 3, opa, errei aqui. Tá muito feio. 3 times. 4 vezes, 4 times, and so on. Lembrando que existe uma diferença entre three e tree, ok? Three, tree, three, tree. Three é o numeral, tree é a árvore. Mais uma vez, three, tree, three, tree. Alright, a gente já podemos avançar aqui com o nosso conteúdo. Se você quiser, pode dar uma pausa, pode copiar, tá bom? Você pode dar uma pausa no vídeo a hora que você quiser. E que aqui eu já vou apagar. Dá pausa, pum, copiou. Let's go, let's move on. Bora continuar.
Eu vou fazer assim sempre para o nosso vídeo render. Professor, quantas vezes eu tenho que rever esse vídeo? Quantas vezes você precisar, tá? Absorveu 75% do conteúdo, passa para o outro. Aí vê o primeiro e o segundo. E assim sucessivamente. Então, era uma vez a farmer and his wife. A farmer and his wife. Pode repetir comigo, tá? A farmer, um fazendeiro, and e sua esposa ou a esposa dele. Tá? A farmer. Por que eu estou usando o a e não o an? Porque farmer começa com uma consoante. Ok? Então, se eu for começar uma palavra com uma consoante, eu vou usar a. Por exemplo, uma banana. A banana. E fala para mim uma palavrinha que começa com uma vogal. Um elefante, por exemplo. An elephant. Opa. Lembrando que tem vogal e tem consoante, eu posso emendar o som aqui. An elephant. An elephant. Alright? Eu vou sempre estar conectando os sons. Por quê? Porque é dessa forma que a língua ela flui. Lembrando que nós não conversamos da mesma forma que nós escrevemos, tá? Isso aí é um erro muito grande. Então, isso aqui é o quê? É um artigo indefinido, não tem definição. Um cachorro me mordeu. Que cachorro? Pode ser um pitbull, um rottweiler, um chihuahua, né? Não tem definição. Agora, se eu falar o cachorro da vizinha, ou os e as, eu estou definindo. Então, eu vou colocar the. Ok? Indefinido, definido. You are the man. Você é o cara. Ou you are the girl. Você é a garota. Quer copiar? Pausinha. 1, 2, 3. Pode copiar. Vou apagar, hein? Fica à vontade para pausar o livro e copiar quantas vezes você quiser. Copiar vai fazer você fixar o conteúdo mais rápido também. Ok? Nós temos aqui a continuação. Então vamos lá ao início. There was. Repete. There was ons. Ons. Vai ficar aqui, ó. Ons. Ons. O-N-S. Ons. A farmer and his wife. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Married é o passado de marry, to marry someone. To marry someone, casar com alguém. Então, ela já foi casada antes, tá? Terminou em Y, saiu o Y aqui, ó, e acrescentou um I, é D. Alright? Before é o quê? Antes. E o que é depois? After. Por exemplo, professor, teacher, can I call my boyfriend? Eu posso ligar para o meu namorado? After the class. Ok? After the class. Before. Quando eu falo, when I talk about before, quando eu falo sobre antes, I'm talking about the past. Things that happened in the past. E quando eu falo sobre coisas que estão acontecendo agora, we are talking about now. E nós usamos o presente contínuo. Então, termina com ing, marrying, ok? Então, se você está casando com alguém, I'm marrying someone.
Her first husband had died. Had died. Aqui nós temos um passadinho composto, tem um outro nome, mas é o que nós usamos, né? O verbo ter no passado com outro verbo no passado. Teria ficado, né? Teria morrido e assim sucessivamente, né? Nós usamos o verbo ter no passado e o died, que é o verbo to die, o verbo morrer. Existe outra forma, tá? De falar que uma pessoa morreu ou está morrendo, que é pass out. Vou usar essa letra aqui de imprensa, que ela é mais visível. Pass out. Quando alguém está morrendo, the person is passing out. Passing out. Quando a pessoa morreu, passed out. Não é muito alegre, mas faz parte do texto. Então nós temos pass out, morrer, passing out, morrendo, que é o que o nosso português nós colocamos indo e ando. Lembra disso? Morrendo, chorando, sorrindo, cantando, gritando, vibrando e assim sucessivamente. E o passadinho terminou aqui com ED. Tem outros verbos no passado, mas isso aí a gente vai ver ao longo do curso. Um outro exemplo é um verbo irregular aqui, o verbo ter no passado, né? Então, I have. Então, nós temos aqui um grande exemplo que é o verbo to have no passado. E esse exemplo que eu vou usar para vocês é I have a marker. Esse pincel aqui é chamado de marker. Marker. Pode repetir aí. I have a marker. Inclusive, tá? Existe a forma contraída do I have, que é I've. Repeat with me. Repete comigo. I've. Professor, como que fala isso? I've. Ok? E o passado? I had. I had a marker. Repeat with me. I've a marker ou I have a marker. I had a marker. Que eu usei o A porque começa com uma consoante. Isso aí eu vou lembrando vocês até que um dia isso vai se tornar algo automático. É um padrão que se repete. Então, quanto mais contato você tiver com o inglês, insisto, melhor é para você. Pausinha, copiou e agora eu vou apagar. Então, bora lá. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband, o primeiro marido dela, had died, morreu. And now, e agora, she was married again. Mais uma vez. There was once she had been married, had died. And now she was married again. Ok? Deixando você repetir para você ir praticando também. Okay? Então, continuando aqui. They. O que é they? Eles ou elas. Lembra do verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Deveria saber essa, hein? They lived.
On. Aqui nós temos uma consoante e uma vogal. Então, eles viviam em uma fazenda remota. They lived on a remote farm. Se você puder, você conecta tudo. They lived on a remote farm in the west of England. West of England. Esse of aqui, pessoal, ele é lido assim, ó. Of. Qual que é a diferença? Esse of, ele é o of, que é o de. In the west of England. E esse of aqui, olha, com 2 Fs. Ele é o on, off. On, off. Liga, desliga. Eu posso usar também como um verbo frasal. Que é o verbo, por exemplo, back. Quando eu acrescento off, back off. É manter a distância de uma forma mais incisiva. Normalmente quando tem uma cena do crime, né, e a polícia vai lá, faz o isolamento, espera o pessoal da área forense chegar para fazer a avaliação da cena. Aí eles, back off, sir, you cannot cross this line. You cannot cross this line. Ou seja, mantenha a distância, senhor, você não pode cruzar essa linha. Então, back off. Tem outras palavras, tem outros verbos frasais como off, mas para não estender, não sair fora desse contexto aqui, eu vou manter só esses dois. Pausou, copiou, vou apagar, hein? Alright. They lived on a remote farm in the west of England. And what a pair! What a pair, tá vendo? E que par, né? De tolos. And what a pair of fools they were. Olha só, pessoal, que legal. Were, was. Vocês com certeza já viram isso em outros lugares também, né? Esse aqui é o verbo to be no passado. O verbo to be ele é um verbo irregular. Professor, então como que eu vou decompor o verbo? É simples. Eu vou usar o was para I, he, she, it. E o resto, were. Nossa, cara, que difícil. Será mesmo? Eu era. Imagina o português. Eu era, tu eras, você era, ele era, ela era, nós éramos, vocês eram, eles, elas eram, né? Eu estava, tu estavas, você estava, ele e ela estava, nós estávamos. E assim sucessivamente. Em inglês é was e were, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês. I was. You were. You were. He, she, it was, we, you, e they were. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Professor, pode criar uma frase com isso aqui, por favor? Sim. I was a boy. Eu era um garoto. Now, I'm a man. I was a boy. Now, I'm a man. You were a child.
Você era uma criança. You were a child. Misturar aqui para ficar mais simples. You were a child. Now you are an adult. You were a child. Now you are an adult. Você era uma criança, agora você é um adulto. He was a good worker. Now he's a lazy ass. Ele era um bom colaborador, agora ele é preguiçoso pra caramba. She was a good girl. Ela era uma boa garota. Now she gives me a lot of headache. Ela era uma garota muito boa. Agora ela me dá muita dor de cabeça. She was a good girl. Now she gives me a lot of headache. It was a pleasure to see you. Foi um prazer ver você. It was a pleasure to see you. Vou fazer aqui com uma exclamação. It was a pleasure to see you. We were good friends. Nós éramos bons amigos. You were an awesome person. Você era uma pessoa espetacular. Now you are outstanding. Outstanding é acima de espetacular. Você é fenomenal, entendeu? They were good friends. Eles eram bons amigos. They were employees at McDonald's. Eles eram funcionários no McDonald's. They were employees on Disney. Disney, pessoal, olha só. Esse é até bom ter falado. Porque nós pegamos a fonologia do português e colocamos a nossa pronúncia de inglês, e é isso que atrasa bastante o nosso desenvolvimento com o idioma. Então, olha, terminou assim, Disney, tá? Mesma coisa, aquele camundongo da Disney. Qual que é o nome dele? Mickey, né? Não, é Mickey. Mickey Mouse, ok? Mickey Mouse. Bora ler tudo de novo? There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died. And now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England. And what a pair of fools they were. And what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Which one? Qual deles? Which of them era? Which of them was the most foolish? The most é o que, pessoal? The most. Lembra quando eu quero fazer um comparativo e eu falo, por exemplo, ela é a mulher mais bela, the most beautiful. Então esse aqui é o mais nesse contexto aqui, tá? Quando é um adjetivo, o que é adjetivo? É algo que dá qualidade. Que é um adjetivo curto, eu vou explicar isso mais na frente. A gente vai acrescentar um ER no finalzinho. Então, por exemplo, nice, tipo legal. Eu vou acrescentar o Rzinho aqui e fica nicer. Nicer. Be nicer, seja mais legal. Eu falo isso pra minha cachorra toda vez que alguém vem me visitar. Porque senão ela come todo mundo. Se deixar, ela come. Então, listen to the story. Você pode falar listen ou listen, ok? Listen ou listen to the story and decide for yourself. Você mesma. Ele mesmo, himself. Ela mesmo, herself. Eles mesmos, themselves. É com muita satisfação que eu venho aqui, né? Hoje está gravando a nossa primeira aula desde que essa pandemia começou. Apesar de que a maioria de vocês nós já estávamos tendo
aulas particulares todos os dias à medida que vocês faziam os módulos, eu resolvi estar gravando essas aulas aqui para que vocês que não possam estar participando das aulas online, dos grupos, você possa ainda, né, estar revendo todo o conteúdo que foi repassado, ok? Então esse aqui é um trecho daquele módulo 1 do primeiro texto sobre Jackie Hannaford, ok? Então eu vou começar aqui, eu não vou traduzir da mesma forma que está traduzido no texto, por quê? Porque a tradução ela depende muito do tradutor. As palavras não precisam ser a mesma, desde que o sentido seja o mesmo. Muita coisa se perde na tradução. Então é por isso que teólogos, quando eles vão ler a Bíblia, vão interpretar a Bíblia, muitas das vezes eles vão ter um conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, porque a Bíblia também foi traduzida, ok? Então eu separei esse espaço aqui, onde esse espaço eu vou fazer explicações sobre o que está acontecendo, a dinâmica desse texto, e como consequência nós vamos revisar muitos conteúdos que já foram tratados no início da aula. Então eu vou lendo, esse aqui, lembrando, é o módulo 1, Jackie Hannaford, acho que ele está na terceira pasta, Jackie Hannaford 1, e aí quando eu pausar, eu vou dar para você também o tempo para você repetir na sua casa e praticar. Você tem que praticar, você tem que fazer do inglês algo diário na sua vida, caso contrário, o seu resultado não vai ser satisfatório, tá bom? Então, bora começar. There was once. Havia ou existia, there was, tá bom? Once é como se fosse era uma vez, existia uma vez. Quando nós falamos daquelas historinhas da Disney, né? Era uma vez. Em inglês vai estar once upon a time. Então a historinha lá da Rapunzel, da Branca de Neve e etc. Once upon a time. Era uma vez. Ok? Once. Uma vez. Tem uma regrinha, né, que fala uma vez, once. Duas vezes, twice. E a partir de 3, 4, 5, 6 vezes, nós colocamos times, ok? Então, 3 vezes, 3, opa, errei aqui. Tá muito feio. 3 times. 4 vezes. 4 times. And so on. Lembrando que existe uma diferença entre three e tree, ok? Three, tree, three, tree. Three é o numeral, tree é a árvore. Mais uma vez, three, tree, three, tree. Alright, a gente já podemos avançar aqui com o nosso conteúdo. Se você quiser, pode dar uma pausa, pode copiar, tá bom? Você pode dar uma pausa no vídeo a hora que você quiser. E que aqui eu já vou apagar. Dá pausa, pum, copiou. Let's go, let's move on. Bora continuar. Eu vou fazer assim sempre pro nosso vídeo render. Professor, quantas vezes eu tenho que rever esse vídeo? Quantas vezes você precisar, tá?
Absorveu 75% do conteúdo, passa para o outro. Aí vê o primeiro e o segundo. E assim sucessivamente. Então, era uma vez a farmer and his wife. A farmer and his wife. Pode repetir comigo, tá? A farmer, um fazendeiro, and e sua esposa ou a esposa dele. Tá? A farmer. Por que eu estou usando o a e não o an? Porque farmer começa com uma consoante. Ok? Então, se eu for começar uma palavra com uma consoante, eu vou usar a. Por exemplo, uma banana. A banana. E fala para mim uma palavrinha que começa com uma vogal. Um elefante, por exemplo. An elephant. Opa. Lembrando que tem vogal e tem consoante, eu posso emendar o som aqui. An elephant. An elephant. Alright? Eu vou sempre estar conectando sons. Por quê? Porque é dessa forma que a língua ela flui. Lembrando que nós não conversamos da mesma forma que nós escrevemos, tá? Isso aí é um erro muito grande. Então, isso aqui é o quê? É um artigo indefinido, não tem definição. Um cachorro me mordeu. Que cachorro? Pode ser um pitbull, um rottweiler, um chihuahua, né? Não tem definição. Agora, se eu falar o cachorro da vizinha, ou os e as, eu estou definindo. Então, eu vou colocar the. Ok? Indefinido, definido. You are the man. Você é o cara. Ou you are the girl. Você é a garota. Quer copiar? Pausinha. 1, 2, 3. Pode copiar. Vou apagar, hein? Fica à vontade para pausar o livro e copiar quantas vezes você quiser. Copiar vai fazer você fixar o conteúdo mais rápido também. Ok? Nós temos aqui a continuação. Então vamos lá ao início. There was. Repete. There was ons. Ons. Vai ficar aqui, ó. Ons. 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 A farmer and his wife. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Married é o passado de marry, to marry someone. To marry someone, casar com alguém. Então, ela já foi casada antes, tá? Terminou em Y, saiu o Y aqui, ó, e acrescentou um I, é D. Alright? Before é o quê? Antes. E o que é depois? After. Por exemplo, professor, teacher, can I call my boyfriend? Eu posso ligar para o meu namorado? After the class, ok? After the class. Before, quando eu falo, when I talk about before, quando eu falo sobre antes, I'm talking about the past. Things that happened in the past. E quando eu falo sobre coisas que estão acontecendo agora, we are talking about now. E nós usamos o presente contínuo. Então, termina com ing, marrying, ok? Então, se você está casando com alguém, I'm marrying someone. Her first husband had died.
Aqui nós temos um passadinho composto, tem um outro nome, mas é o que nós usamos, né? O verbo ter no passado com outro verbo no passado. Teria ficado, né? Teria morrido e assim sucessivamente, né? Nós usamos o verbo ter no passado e o died, que é o verbo to die, o verbo morrer. Existe outra forma, tá? De falar que uma pessoa morreu ou está morrendo, que é pass out. Vou usar essa letra aqui de imprensa, que ela é mais visível. Pass out. Quando alguém está morrendo, the person is passing out. Passing out. Quando a pessoa morreu, passed out. Não é muito alegre, mas faz parte do texto. Então nós temos pass out, morrer, passing out, morrendo, que é o que o nosso português nós colocamos indo e ando. Lembra disso? Morrendo, chorando, sorrindo, cantando, gritando, vibrando e assim sucessivamente. E o passadinho terminou aqui com ED. Tem outros verbos no passado, mas isso aí a gente vai ver ao longo do curso. Um outro exemplo é um verbo irregular aqui, o verbo ter no passado, né? Então, I have. Eu acho que agora vai. Então, pessoal, continuando aquilo, né, que a gente já estava estudando, in those days, naqueles dias. Those é aqueles. Lembra dos pronomes demonstrativos? Por exemplo, this, este, não é? This is a marker ou this is a marker. That é aquele. Por exemplo, a cell phone, telefone, ou no inglês britânico, mobile, ok? That's a cell phone ou that's a mobile phone. Vamos supor que aqui são muitos markers, né? Muitos pincéis. Então eu vou usar these. Então, these, that, este ou esta, né? Aquele ou aquela. These e those. These para estes ou estas e those para aqueles ou aquelas. Those boys are strong. Aqueles garotos são strong, fortes. Ou those cell phones are very useful. Aqueles telefones são bastante úteis. Então, naqueles dias, there also. Imagina que é um mineiro, né? Esse also, na verdade, é osso, pia só, osso. Você tá bom? Osso. Lived, passado do verbo to live. Também vivia an old man, um homem velho. O que dá característica ao sujeito vem antes, olha só. Um homem bonito, beautiful man. Um homem velho, old man. Um homem grande, alto na verdade, a tall man. Called, chamado Jack Hannaford. Jackie Hannaford. His coat was old and he was poor. Então, I forgot what coat is. Coat é tipo aquele sobretudo, uma jaqueta, tá? Era velha e ele era pobre, ok? He was poor. His coat was old. Lembra, esse S ele faz tipo um som de Z. Was old. His coat was old and he was poor. But nobody thought. Mas ninguém imaginou, né? Ninguém imaginava. Nobody thought.
com TH. Thought. Nobody thought. Com a língua entre os dentes. That Jack Hannaford was stupid. Ninguém imaginou que Jack Hannaford was stupid. He was sly. Sly, S-L-Y. Tá um pouco crumbled aqui. He was sly like a fox. Ele era astuto, esperto como uma raposa. When he left the army, when, lembra? When, quando, why, por quê? He left. Left é o passado do verbo to leave. É um verbinho irregular. Você lembra o que é o verbo irregular? O verbo irregular é um verbo que o finalzinho dele não vai atender aquela regra normal de ED. Por exemplo, study, studied. Talk, talked. Park, parked. E assim por diante. And so on. When he left the army, he walked all around the country. Se você puder, você pode também juntar isso tudo. He walked all around the country. He walked all around the country, looking for ways to play his tricks. Então, procurando caminhos, né, para fazer as suas artimanhas. Looking for ways to play his tricks. Então, vou parar aqui, eu vou falar e você, poxa, dá pause e vai repetindo aí em casa, alright? I'm going to stop from here, I will repeat everything and you repeat from home with me. In those days, there also lived an old man called Jack Hannaford. His coat was old and he was poor. But nobody thought that Jack Hannaford was stupid. He was sly like a fox. When he left the army, he walked all around the country. When he left the army, he walked all around the country, looking for ways to play his tricks. After, continuando, after é o que? Depois. Before is in the past. Before, né? Antes é no passado. After is in the future. Por exemplo, I will learn English after I start studying. I will learn English after I study. Ou você pode pegar e fazer a parte contraída. I'll learn English after I study. Galera, fala baixo, por favor, eu tô gravando. After he had traveled for some time, he came across the farm. Continuando. After he had traveled, depois que ele viajou, eu estou usando o verbo to have aqui no passado para indicar que é um passado ainda mais passado do que o nosso tempo normal, né? After, eu poderia falar after he traveled, sim, that's correct. Mas quando eu falo after he had traveled, é porque ele teria viajado. É um passado mais distante. For some time, por algum tempo. He came across the farm belonging to the pair. He came, ele é o passado do verbo to come. Ok? To come. I come, you come, he, she, it comes. We come, nós vimos, né? We come.
They come and you come. You no plural. Eu uso you para singular e para plural também. Então, passado do verbo to come, came. He came across the farm belonging to the pair. Que ele veio, né, para a fazenda que pertencia ao casal. To the pair, ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, vou calçar os sapatos, eu posso virar e falar a pair of shoes. Ou talvez as calças também, a pair of pants. Então, você vai numa loja, você vira e fala I'd like a pair of pants. Se você falar I'd like pants, I'd like to buy pants, that's okay, eles vão entender. Mas o correto seria a pair of pants. He knocked on the door. Aqui você pode emendar aqui, olha, ele bateu na porta. Lembra daquela música do Guns N' Roses? Knock, knock, knock it on the heaven's door. Só eu começar a cantar que vem na tua cabeça, né? Então, he knocked on the door. Você pode emendar aqui, olha, a consoante com a vogal. He knocked on the door. He knocked on the door of the house. Então, ele foi lá e he knocked on the door of the house. And the moment later, the wife answered. Isso aqui é um pouco tricky, é um pouquinho complicado, porque muita gente tem a dúvida por causa dessa pronúncia estranha, né? Que é o verbo responder no passado. É answered. Imagina aqui, olha, um N. Lembra dos pronomes de tratamento? Senhor, senhora. Então, answered. Desvio mudo. Answered. Então, pode gravar aí. E é isso. She looked him up and down. Quite astonished. Pode emendar. She looked him up and down. Pode repetir. She looked him up and down, quite astonished. Because few strangers were, tá? Você pode falar were or were. Ambas pronúncias estão corretas. Because few strangers were able to make the difficult journey to their home. Porque alguns estrangeiros foram capazes de fazer, foram capazes de fazer a jornada difícil para a casa deles. Where did you come from? De onde você veio? Ela perguntou. Where did she come from? She asked. Então, pessoal, eu vou ler aqui mais uma vez, bem devagarzinho. Poxa, professor, é para copiar? Eu aconselho, cara, copia. Porque você vai estar revisando, você vai estar estudando, tá? Um dia só na semana não é suficiente, você não vai aprender inglês. Sendo bem claro com você, se você não fizer o inglês parte da tua vida, você não terá resultados, tá? Se você tratar o inglês como uma coisa de segunda importância, você não terá resultados satisfatórios. Então, responsável pelo seu processo de aprendizagem é você mesmo, Vou repetir mais uma vez, preste atenção e você dá uma pausa, repete até após mim, se você achar que eu estou repetindo, falando muito rápido. If you think that I'm talking too fast, okay? You can pause the video. Se você acha que eu estou falando rápido demais, você pode pausar